149. Viver em outro mundo. Capítulo 895. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado Mega olhou para o monitor e disse: Irmão Ai, nós retiramos os mortos-vivos e as bestas da armadura de ferro que estão minerando no reino demoníaco. Se não fizermos, então eles seriam descobertos. Haviam muitos minérios no reino demoníaco, cujo Zawa estava usando seus mortos-vivos e bestas da armadura de ferro para minerar. Alguns dos minérios no reino demoníaco podiam ser encontrados na superfície. Então, embora houvesse algumas minas que tinham sido escavadas, muitos dos mortos-vivos e bestas da armadura de ferro ainda estavam trabalhando na superfície. Neste caso, não levaria muito tempo para Dom e os outros descobri-los. Foi por esse motivo que Megan perguntou. Zawa riu e disse: Está tudo bem. Eu quero ver que tipo de reação eles teriam depois de ver os mortos-vivos e as bestas da armadura de ferro. Se eles ficarem hostis, então eu não me importarei de ter o primeiro lote de armaduras mágicas e tanques de guerra sendo enviados ao espaço. Quando elas ouviram Zawai, Laura e as meninas puderam sentir sua intenção assassina. Embora eliminar esse esquadrão de batedores neste momento possivelmente atrairia a atenção da família Uneal, haviam algumas vantagens em fazer isso. Atualmente, a família Uneal deveria se concentrar no submundo. Se Zawai eliminar completamente o esquadrão de batedores, então a família Uneal pode ficar nervosa. No entanto, era certeza de que eles não desistiriam do continente Ark desse jeito. Eles primeiro enviariam outra equipe para o sul para ver a situação. E isso levaria no mínimo alguns dias. No passado, Zawa estava com medo de fazer um movimento na família Uneal, pois ele não queria que eles fugissem. Zawa ainda estava planejando ganhar benefícios da família Uneal. Não seria bom se ele os expulsasse. Mas agora, parece que as preocupações de Zawa eram desnecessárias. Para a família Uneal, o continente Ark era precioso demais para desistir. Enquanto Zawa estava espiando a família, o patriarca da família Uneal tinha recebido a informação adicional de Lewis informando que o domínio Inato estava se expandindo lentamente na direção do continente. Isso colocou a família Uneal em um dilema. Quando eles descobriram o submundo pela primeira vez, a família Uneal só pensou que era uma área proibida no continente. Enquanto eles não provocassem, então o domínio Inato não seria uma ameaça. Mas agora parece que não era o caso. O domínio Inato descoberto no continente Ark era diferente daqueles no plano Atlanta. O patriarca da família Uneal chamou os generais para sua sala mais uma vez e lhes disse sobre a informação enviada por Lewis. Quando eles ouviram essa informação, os generais encararam antes de suas expressões mudarem enquanto eles discutiam entre si. Essas eram más notícias para a família Uneal. A expansão do submundo significava que ela lentamente consumiria o continente Ark. Embora a família tivesse feito alguns arranjos e tivesse enviado fortes canhões, seria difícil para esses canhões bloquearem a expansão da Névoa Negra. No plano Atlanta, canhões fortes seriam capazes de lidar com demônios e Inato. No entanto, os domínios Inato do plano Atlanta não se expandem. Desta vez, o domínio Inato era capaz de aumentar seu tamanho. E como sua área já era tão grande, a família Uneal não tinha certeza se os canhões fortes seriam capazes de lidar com isso. Se os canhões fossem inúteis, então isso seria problemático para a família Uneal. A família já tinha investido muito na expansão para o continente Ark. Se a Névoa Negra realmente os fizesse recuar, então o dano na família seria muito grave. O patriarca da família Uneal olhou para aqueles presentes e disse: Se acalmem. Embora sua voz não fosse alta, todos ainda ficaram quietos. O status do patriarca na família Uneal era muito alto. O patriarca olhou para seu pessoal e disse: Por que todos vocês estão confusos? A Névoa Negra não cobriria o continente de imediato. Já foi relatado que o avanço não é tão rápido. Além disso, os canhões da família estão a caminho. Quando a hora chegar, pode ser possível que a gente se livre da Névoa Negra. O mais importante agora é nosso reconhecimento no sul. O que precisamos fazer é conhecer o máximo possível sobre o continente Ark. Esse local tem muitos minerais, e alguns deles são muito necessários para a família Uneal.
Pode-se dizer que esse continente é um enorme baú do tesouro. Não podemos simplesmente desistir dele. Se a situação no sul do continente for boa, então podemos desenvolvê-lo para o nosso uso. Quanto ao domínio yin inato, nós podemos retardá-lo o máximo possível enquanto recuamos. Vocês não pensaram nisso? Como o domínio yin inato está se expandindo, ela alcançaria nossa fenda espacial um dia. Neste caso, nós também podemos assumir a iniciativa e procurar maneiras para lidar com ele. Quando todo mundo ouviu o patriarca, eles continuaram em silêncio. Eles sabiam que o patriarca estava certo. O domínio yin inato não engoliria o continente Ark imediatamente. Ao mesmo tempo, a névoa negra ainda alcançaria a fenda espacial do plano Atlanta quer eles recuem ou não. Eles precisariam lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Era um perigo que foi descoberto à frente do tempo. Mas deixando o problema da névoa negra de lado, a família Uneal seria capaz de conseguir muitos minérios e coisas que eles precisavam do continente Ark. Essa já era uma benção para eles. Quando eles mudaram seu pensamento para isso, o grupo se acalmou. De fato, qualquer problema tem dois lados, o bom e o ruim. Uma pessoa poderia olhar para o lado ruim, ou poderia ver o lado bom. De qualquer jeito, ele veria resultados diferentes. O patriarca olhou nos olhos do grupo e disse: vá, envie mais equipes para explorar o continente e vamos nos mudar para o sul. Certifique-se de esclarecer a situação com a parte sul do continente o mais rápido possível. Vá. O grupo assentiu antes de saírem da sala. Depois que eles partiram, o patriarca soltou um longo suspiro. Para ser honesto, ele não teve nenhuma visão otimista do continente Ark neste momento. A situação do sul ainda era incerta. E com o norte ficando assim, as coisas estavam parecendo ruins. Depois de suspirar, o patriarca acariciou gentilmente suas sobrancelhas. O continente Ark tinha se tornado um atoleiro no qual a família Uneal foi pega. Seria muito tarde para eles deixarem a esta altura. A família Uneal só tinha duas estradas para ir. Uma era ser engolfado pelo atoleiro, e o outro era roubar o outro desse atoleiro e recuar feliz. Enquanto isso, Dom e os outros ainda não tinham ideia sobre a situação na família. Atualmente eles estavam investigando o reino demoníaco. Mas depois de olhar através das várias cidades eles não puderam deixar de sentir estranheza. Eles não sabiam que esse era o reino demoníaco, mas eles tinham certeza de que esse não era o continente Ark também. A fenda espacial já estava bastante distante, mas a situação aqui era igual à do continente Ark. Todos se mudaram, cada assentamento estava vazio. Além disso, julgando pela situação aqui, a migração foi muito mais recente comparado ao continente Ark. Também, parece que haviam mais bestas mágicas aqui. Depois de olhar algumas cidades, Dom e os outros saíram do reino demoníaco. Suas armaduras mágicas não tinham muita energia sobrando. Se sua armadura ficasse sem energia, então eles correriam o risco de morrer aqui. Esse não era o continente Ark. No continente Ark, mesmo se suas armaduras mágicas ficassem sem energia, eles ainda poderiam enviar um sinal para que o pessoal fosse capaz de encontrá-los. No entanto, no reino demoníaco, se suas armaduras mágicas ficassem sem energia, as bestas mágicas e o ar venenoso imediatamente reivindicariam suas vidas. Depois de ver Dom e os outros deixarem o reino demoníaco, Zhao Ai sorriu fracamente. Ele olhou para Laura e disse: da situação atual, parece que a família Uneal levaria bastante tempo para explorar o reino demoníaco. Podemos nos sentir aliviados enquanto lidamos com a raça divina. Neste momento, Kaeya de repente disse: jovem mestre, a família Uneal acabou de enviar vários grupos de batedores para o sul. Parece que eles querem saber sobre a situação no sul o mais cedo possível. Zhao Ai olhou fixamente antes de mudar seu monitor para o Império Rosen. Haviam vários batedores indo para o sul do Império Rosen. Além disso, sua velocidade era muito rápida. Zhao Ai assentiu e disse: parece que a família Uneal quer entender a situação no sul do continente Ark para tomar uma decisão. Deixe-os em paz. Vamos arranjar algumas pessoas para defender a fenda espacial. Vamos ver como eles planejam enfrentar isso. Laura sorriu e disse: irmão Ai, por que a gente apenas não enfrenta a família Uneal? Não seria melhor se eliminarmos eles agora? Zhao Ai sorriu levemente e disse: não se preocupe, nós vamos cuidar deles mais cedo ou mais tarde, mas não agora. O que precisamos fazer neste momento é adquirir as armas supremas da raça divina. Se adicionarmos a família Uneal,
A energia que usaremos seria demais. Se eu acender sem adquirir as armas supremas, então nós perderíamos muito. A expressão de Laura e das meninas mudou. Litsi imediatamente perguntou: o que aconteceu, irmão mais velho Ai? Está sentindo a rejeição ficando mais forte. Zhao Ai só pode sentir amargamente. Agora, toda vez que ele usa energia, ele imediatamente sentiria as leis o expulsando. Isso deixou Zhao Ai desconfortável. Contudo, ele não teve nenhum meio para lidar com isso. A única coisa que ele podia fazer agora era reduzir as situações onde ele usa a sua própria energia. Viver em outro mundo. Capítulo 896. Enquanto Zhao Ai estava observando a família Oneal, Binja e os outros estavam persuadindo as raças vassalas para ir aos continentes controlados pelas raças estrangeiras. Antes deles encontrarem com os soldados vassalos, Binja e os outros já tinham se preparado para encontrar dificuldades. No entanto, eles não esperavam que a situação seria mais difícil do que eles esperavam. Depois que os soldados vassalos ouviram a proposta de Binja, eles imediatamente explodiram. Até alguns mais equilibrados começaram a suspeitar que Binja e os outros distorceram a verdade para fazê-los enfrentar os divinos. Eles pensaram que Binja queria usá-los como bucha de canhão para lutar contra a raça divina. Para ser honesto, não seria estranho para as raças vassalas terem essa ideia dada a sua circunstância atual. Essas pessoas eram os cães mais fiéis da raça divina. Eles só ousaram se rebelar porque eles tinham vantagem numérica contra os divinos. Se eles não estivessem em maior número que a raça divina, então eles teriam ajudado a reprimir a rebelião das raças vassalas. No passado, eles não ousavam fazer nenhum barulho. Mas depois da proposta de Binja, muitos deles não concordaram. Essas pessoas imediatamente saltaram e protestaram contra. Logo, a situação ficou sem controle. Se Zhao Ai não tivesse dado comida, então essas pessoas poderiam ter feito um movimento contra Zhao Ai. Binja e os outros não esperavam essa situação de forma alguma. Eles ainda eram membros jovens de suas respectivas raças. Portanto, eles não tinham muita experiência em lidar com esses tipos de coisas. Por causa disso, por um momento, eles não sabiam o que fazer. Binja atualmente estava sentado dentro de uma sala junto com Hiderieta. As três pessoas pareciam aflitas. Fora, os soldados vassalos tinham se tornado barulhentos, Binja e os outros tinham perdido totalmente o controle deles. Além disso, sob a provocação dos membros vassalos mais poderosos, os soldados vassalos até mesmo queriam que Zhao Ai lhes desse toda a comida para levar para casa. Se não fosse por Zhao Ai ter deixado uma forte impressão quando enfrentou os divinos, os soldados vassalos há muito tempo teriam ido até Zhao Ai e exigido a comida. No entanto, Binja também sabia que essa situação passiva não duraria por muito tempo. Isso era porque a notícia havia se espalhado entre os soldados que Zhao Ai não ousaria fazer nada com eles. Zhao Ai não faria um movimento porque havia quase 100 milhões deles. E ninguém era louco o bastante para matar 100 milhões de pessoas de uma vez. Essa notícia começou pequena, afinal, a força de Zhao Ai foi vista por todo mundo. Entretanto, alguém disse que Zhao Ai só rompeu a base e não matou aquele tanto de divinos. Muitos dos soldados da raça divina que foram capazes de sobreviver tinham sido enviados para longe por Zhao Ai usando sua habilidade divergente espacial. Eles não foram mortos. Isso deu confiança aos soldados vassalos. Essa notícia ficou cada vez maior no acampamento da raça vassala. Naturalmente, Binja e os outros sabiam que haviam tais vozes entre os soldados vassalos. Binja era completamente contra o movimento dos soldados vassalos de pedir comida para Zhao Ai, porque ele sabia que Zhao Ai não era uma boa pessoa. Abater 100 milhões de pessoas não era um problema para Zhao Ai. Neste momento, os mortos-vivos de Zhao Ai haviam atingido mais de 200 milhões. Esperar que uma pessoa como essa se importe com 100 milhões de pessoas seria um pensamento idiota. Mas neste ponto, nenhum soldado vassalo ouviria Binja. Por causa disso, Binja não podia fazer nada. Ele só podia se esconder no seu quarto e se preocupar. Hider olhou para Binja e disse: Binja, não existe a necessidade de ser educado com aqueles caras. Eu acho que devemos relatar isso ao Senhor. Peço para ensinar uma lição neles. Binja olhou nos olhos de Hider e sorriu amargamente. Eu também quero relatar isso para o Senhor, mas isso é algo que o Senhor confiou a nós. Finalmente, nós já ganhamos muita face com o Senhor. Como poderíamos lhe dizer que falhamos? Quando Hider ouviu Binja, ele se calou.
Ele também sentiu que não teria face para se aproximar de Zhao Ai. Neste momento, foi a vez de Eta falar. Eu acho que devemos relatar isso para o Senhor. Se você deixar aquelas pessoas se encontrarem com o Senhor e eu mesmo não souber sobre isso, então o Senhor pode ficar desapontado. Nós já falhamos, não podemos falhar uma segunda vez. Quando Binge ouviu o que Eta disse, ele parou por um momento antes de seus olhos brilharem. Certo, isso é verdade. Devemos relatar isso para o Senhor. Senão, falharíamos com o Senhor mais uma vez. Vamos ir ver o Senhor agora. Contudo, Eta bloqueou Binge e disse, você não pode sair agora. Se você sair, então aquelas pessoas seguiriam você. Quando eles chegarem lá, eles imediatamente fariam demandas para o Senhor Zhao Ai. Eu acho que você deve usar os peixes mensageiros. De qualquer forma, já perdemos face, não podemos perder mais. Binge olhou para Eta. Ele sabia que os elfos eram os que mais se importavam com face. Para Eta dizer isso hoje, significa que ela já confiava em Zhao Ai. Binge não respondeu e apenas assentiu. Então ele tirou seu peixe mensageiro e disse, Senhor, você está aí? Zhao Ai atualmente estava pensando sobre como lidar com os múltiplos batedores que a família Oneal tinha enviado. Enviar essa quantidade de batedores significa que eles descobririam a fenda espacial para o reino divino muito mais cedo. Quando isso ocorrer, uma luta aconteceria. Embora Zhao Ai dissesse que ficaria tudo bem contanto que ele colocasse alguns soldados na fenda, esse assunto não era tão simples assim. O problema central eram as três raças. Zhao Ai queria levar as três raças para o espaço. Como ele tinha lutado contra eles, Zhao Ai tinha certeza de que se ele partisse, as três raças não seriam capazes de resistir ao plano Atlante e ao submundo. Por causa disso, Zhao Ai queria que as três raças se mudassem para o espaço e vivessem a mesma vida que os demônios, as pessoas do continente Ark e os goblins. Mas naturalmente, isso não seria fácil. A coisa mais difícil de adivinhar era o coração de uma pessoa. Zhao Ai estava com medo de que suas boas intenções fossem entendidas erradas pelo clã Thunder e os outros. E isso não seria bom. Neste momento, Zhao Ai sentiu seu peixe mensageiro se mexer. Quando ele tirou, ele ouviu a mensagem de Binja. Ele segurou o frasco com o peixe mensageiro e disse, Binja, estou aqui. Como as preparações estão indo? Quando ele ouviu Zhao Ai, Binja não pode deixar de sentir vergonha. Então ele disse, Senhor, eu falei com você. Zhao Ai olhou fixamente. Ele estava confuso. Então perguntou, o que aconteceu? Binja disse tudo a Zhao Ai. Ele disse que tinha perdido completamente o controle dos soldados vassalos. Depois de ouvir Binja, o rosto de Zhao Ai ficou um pouco feio. Ele não pensou que os soldados vassalos seriam tão ignorantes. Eles até queriam fazer demandas a ele. Desde que Letzi e as meninas também estavam com Zhao Ai, suas expressões mudaram também. Antes, elas pensaram que Zhao Ai estava excessivamente preocupado sobre como lidar com as três raças. Elas achavam que não havia necessidade de considerar demais isso. Mas agora, no entanto, pelo modo que as raças vassalas reagiram, elas finalmente conseguiram entender as preocupações de Zhao Ai. Os pensamentos de Zhao Ai não eram infundados, era realmente possível que algo desse errado. Pegue esses soldados vassalos como exemplo. Seu povo estava lutando contra os divinos enquanto eles estavam vendendo suas vidas para o mesmo povo. A coisa mais triste era que os divinos queriam matá-los de fome e que eles sofressem perdas durante a luta antes de eliminá-los. Binja trazendo comida para eles neste momento era a maior gentileza que eles poderiam receber. E a proposta de Binja para enviá-los para os continentes das raças estrangeiras era algo que seria bom para eles. E ainda assim eles realmente reagiram dessa maneira. Isso não era algo que Letzi e as meninas esperavam. Quando Binja terminou de falar, Zhao Ai disse, tudo bem, eu entendo. Você não tem que se preocupar com esse assunto. Nada aconteceu ainda, mas você ainda precisa se proteger. Depois de guardar o peixe mensageiro, o rosto de Letzi ficou feio quando ele disse, Irmão Ai, esse povo é muito ignorante. Devemos ensinar uma lição a eles. Zhao Ai sorriu levemente, e logo em seguida disse friamente, não se preocupe, nós ensinaremos uma lição a eles. Mas também precisamos de uma desculpa para fazer isso. Precisamos irritá-los mais um pouco. Laura e as meninas conheciam Zhao Ai muito bem, e elas conseguiram sentir um pouco de intenção assassina das palavras de Zhao Ai.
Estava claro que Zhao Ai estava realmente com raiva. Parece que os soldados vassalos logo teriam azar. Contudo, elas não pensaram em parar Zhao Ai. A reação das raças vassalas também enfureceu elas. Se não fosse por Zhao Ai mostrando sua raiva, Li Tse já teria comandado o exército de mortos-vivos para enfrentar os soldados vassalos. Binja guardou seu peixe mensageiro antes de se virar para Yetherrider e dizer: o que vocês acham da resposta do senhor? Como vocês acham que ele vai lidar com os soldados vassalos? Rider bufou e disse: o senhor com certeza não é uma pessoa de coração gentil. Aquelas pessoas sofrerão má sorte. Mas isso também é bom, eles não têm nenhum senso de agradecimento. Se não fosse por nós, então eles já teriam morrido de fome. Agora que eles estão cheios, eles realmente esqueceram a gentileza que foi dada a eles. Ieta sorriu suavemente e disse: certo, eles precisam saber quão aterrorizante o Senhor pode se tornar. Com isso, eles não devem ser capazes de ir contra o Senhor no futuro. E liderar eles deve ficar mais fácil. No momento em que as três pessoas estavam conversando, os soldados vassalos já estavam preparados para ir até Zhao Ai fazer as demandas. O navio do Rei do Inferno não estava muito longe da cidade em que estavam. Eles poderiam ir até Zhao Ai com Binja liderando o caminho. Neste ponto, os soldados vassalos estavam tão agitados que eles tinham perdido a razão. Eles já haviam esquecido que eles costumavam passar fome, e que Zhao Ai e Binja tinham trazido o grão para salvá-los. Em suas mentes, Zhao Ai estava pensando em usar eles como bucha de canhão. Eles precisavam fazer Zhao Ai entender o quão aterrorizante eles poderiam ser. Logo, sob a agitação de várias pessoas, cerca de 100 milhões de soldados voaram na direção do navio do Rei do Inferno, cercando-o. Zhao Ai estava atualmente sentado dentro de sua sala, assistindo os movimentos dos soldados vassalos. Quando ele viu que o navio estava cercado, Zhao Ai sorriu ligeiramente e disse: aquelas pessoas realmente são impacientes. Eles são rápidos em se irritar. Eles não conseguem pensar nem por um momento. Meg, vai arrumar algumas mesas lá fora. Eu quero ver como aquele pessoal lida conosco. Cair, lembre-se de vigiar as redondezas, certifique-se de que ninguém seja capaz de escapar. Meg e Cair assentiram e começaram a se preparar. Zhao Ai virou sua cabeça para Laura e as meninas e disse: vamos sair. Eu quero ver quais métodos aqueles caras usarão para me forçar a lhes dar comida. Laura e as meninas se levantaram e saíram. Meg já tinha organizado a mesa fora. Haviam alguns petiscos na mesa, bem como algumas taças com vinho vermelho. Era um vinho tinto, da mesma cor do sangue. Zhao Ai sentou no assento de honra enquanto Laura e as meninas se sentaram do lado. O grupo apenas sentou lá sob os olhares dos soldados vassalos que cercaram eles. Qual é a sensação de estar cercado por 100 milhões de pessoas? Quer seja no continente Aqua ou na Terra, talvez ninguém possa dar uma resposta. Mesmo se você perguntar a Zhao Ai, ele pode dizer que não sabe. Zhao Ai olhou para os soldados vassalos com calma. Não havia nenhum traço de medo em seu rosto. Ele estava mais calmo que uma pessoa olhando para 100 milhões de formigas. Se alguém visse 100 milhões de formigas, então este pode ficar muito medo. Porque aquelas formigas poderiam engolir sua vida. Mas nos olhos de Zhao Ai, essas pessoas não eram diferentes de 100 milhões de formigas. Embora as formigas fossem muito fracas, 100 milhões delas teriam um poder aterrorizante. Quanto a essas pessoas, embora eles tenham se reunido, eles entrarão em pânico assim que encontrarem algum problema. Eles não eram dignos de ser mencionados. Os soldados vassalos estavam chegando cada vez mais perto de Zhao Ai. Enquanto isso, Zhao Ai estava olhando calmamente para eles com sua taça de vinho na mão. Zhao Ai rodou gentilmente sua taça, formando um vórtex com seu vinho vermelho sangue. Ao mesmo tempo, Laura e as meninas estavam calmamente sentadas lá, bebendo vinho em suas taças. Laura e as meninas não costumavam ter esse comportamento. Mas como elas viram Zhao Ai fazendo isso, elas viram que realmente parecia bom e gracioso. Por causa disso, elas aprenderam o comportamento de Zhao Ai e se sentaram lá com calma. Era como se eles não tivessem nada a ver com o que estava acontecendo ao redor deles. Os soldados vassalos já tinham cercado o navio do Rei do Inferno. O navio não ficou maior. Cercado por 100 milhões de pessoas, o navio parecia com um pequeno bote engolido por um vórtex. Entretanto, nenhum soldado vassalo ousou embarcar no navio. Eles apenas cercaram o navio e olharam para a proa,
onde Zhao Ai estava bebendo seu vinho vermelho. Enquanto olhavam para o movimento gracioso de Zhao Ai, eles não puderam deixar de engolir sua saliva. Eles descobriram que estavam um pouco ansiosos. Viver em outro mundo. Capítulo 897. Zhao Ai não estava olhando para essas pessoas. Ele apenas olhou para sua taça de vinho e disse calmamente: "Qual é o problema? Por que vocês estão aqui?" As raças vassalas descobriram que a voz de Zhao Ai era calma, e seu corpo não emitia nenhuma aura imponente. No entanto, eles não sabiam por quê, mas eles ainda ficaram muito mais nervosos. Isso foi especialmente verdade para aquelas pessoas que estavam gritando antes. Cada vez mais pessoas engolindo suas salivas foi ouvida. Ninguém falou por um tempo. Zhao Ai olhou e avaliou aqueles presentes. Então seu olhar mudou para a taça na sua mão enquanto ele a levantava na direção do sol. Essa ação fez o vinho dentro da taça brilhar mais. Mas nos olhos dos soldados vassalos, parecia muito estranho. No final, os soldados vassalos não conseguiram ficar parados quando um deles falou: "Senhor Zhao Ai, queremos falar com você." Zhao Ai virou sua cabeça para a pessoa e então olhou para as pessoas em volta do navio do Rei do Inferno antes de dizer: "Você quer falar comigo? Você trouxe tantas pessoas para falar comigo? Vocês são pessoas bastante especiais." O rosto da pessoa ficou vermelho, então ele olhou para aqueles atrás dele antes de soltar um suspiro de alívio. Então ele se virou para olhar de volta para Zhao Ai e disse: "Senhor Zhao Ai, primeiro queremos te agradecer por nos salvar. Se não fosse por você, já teríamos morrido de fome." Zhao Ai não fez muito barulho, mas ele apenas girou sua taça enquanto dizia: "Não foi minha ideia salvar vocês. Binja me disse que vocês são aliados e me pediu para salvá-los. Por que eu iria querer resgatar vocês? Se não fosse por Binja, eu não teria colocado vocês em meus olhos." O homem foi atordoado por Zhao Ai. Originalmente, ele queria expressar seu agradecimento como um gesto de educação antes de fazer suas demandas. Mas agora, parece que Zhao Ai não pretendia aceitar o gesto. A expressão do homem afundou. Com uma voz fria lhe disse: "Como o senhor disse isso, então não precisamos sentir agradecimento. O senhor pode devolver nossos grãos." Zhao Ai ficou mais desapontado com essas pessoas. Ele olhou para a pessoa e deu um olhar intrigado quando perguntou: "Grãos? Quais grãos? Quando este Zhao Ai deve grãos a você?" O homem respondeu calmamente: "Não brinque conosco. Você roubou a comida dos divinos. Agora nos entregue os grãos." Zhao Ai olhou para o homem enquanto sorria suavemente e dizia: "Primeiro, eu preciso confirmar algo. Você é um divino? Se sim, então não posso te dar a comida porque você é meu inimigo. Você ouviu algo sobre retornar os suprimentos de um inimigo? Se você não é um divino, então você ou é meu aliado, ou é uma pessoa não envolvida. Se você é meu aliado, então eu fornecerei comida para você. Mas meus aliados têm ouvido meus arranjos. E se você não é meu aliado, então você é alguém que não tem nada a ver comigo. Porque eu daria comida para alguém com quem não me importo." O que Zhao Ai disse era impecável. Essas pessoas não tinham nenhum motivo para reivindicar a comida saqueada de Zhao Ai. Se eles se classificassem como uma parte da raça divina, então eles seriam inimigos de Zhao Ai. Se eles fossem aliados de Zhao Ai, e mesmo se Zhao Ai não tivesse declarado isso claramente, isso significa que eles obedeceriam às ordens de Zhao Ai, e porque aliados seriam agressivos ao pedir grãos. E por último, se eles não fossem aliados, então eram apenas pessoas não envolvidas. Porque pessoas que não tinham nada a ver com Zhao Ai queriam pegar seu grão. Os soldados vassalos ficaram quietos por um momento. Eles ficaram sem palavras. Então depois de algum tempo, alguém disse alto: "Zhao Ai, eu te pergunto. O fato de que nosso povo está em guerra contra os divinos não é uma mentira que você inventou? Você está apenas nos enganando para trabalhar para você." Zhao Ai olhou para a pessoa como se estivesse olhando para um idiota. Depois de algum tempo, ele disse: "Você? Sobre o que você está falando? O que eu ganharia de bom se mentisse para você? Eu não preciso de você. O grão em minhas mãos é muito mais valioso que suas vidas. Além disso, o exército de mortos-vivos sob meu comando não precisa de comida. Mais importante, eles também seguem cada palavra que digo." Zhao Ai fez cair memorizar a pessoa que acabou de falar. Esses homens escolheram aproveitar essa oportunidade para incitar o ódio dos soldados vassalos para com Zhao Ai.
A resposta de Zhao Ai foi bastante interessante. Os soldados vassalos foram capazes de testemunhar Zhao Ai usando seus mortos-vivos para enfrentar os divinos que conseguiram escapar da base colapsada. Zhao Ai tinha muitos mortos-vivos. O que Zhao Ai disse desta vez essencialmente significa que ele não se importava com os soldados vassalos. Após ouvir Zhao Ai, alguns dos soldados vassalos se acalmaram. Quando eles tinham sido instigados antes, eles não conseguiram pensar sobre esse ponto. Agora que Zhao Ai os lembrou, eles de repente se lembraram do número gigante de mortos-vivos. Além disso, é evidente que sua força de batalha não era fraca. Contudo, ainda havia alguns soldados vassalos que levaram a resposta de Zhao Ai com desprezo. Eles clamaram e pareciam se preparar para fazer um movimento. Zhao Ai olhou calmamente para os soldados. As poucas pessoas das quais ele prestou atenção especial estavam agora parados orgulhosamente entre a multidão enquanto observavam Zhao Ai. Parece que eles queriam ver como Zhao Ai planejava lidar com essa cena. O olhar de Zhao Ai varreu pela multidão como uma lâmina. Ele levantou sua taça de vinho e bebeu. Depois de colocar sua taça na mesa, ele se levantou lentamente e disse: "Você está dizendo que eu enganei você? Que seu povo não está lutando contra a raça divina? E que eu só quero vocês para apontar suas espadas para os divinos? Bem, deixe-me perguntar. Por que eu precisaria fazer isso? Eu já ocupei o continente Touro. 5 anciãos supremos tentaram me eliminar, mas eles não conseguiram. 7 anciãos supremos queriam me encontrar, mas acabaram recuando. Por que eu preciso usar vocês? Vocês não estão se achando demais." Quando os soldados vassalos ouviram Zhao Ai, eles ficaram atordoados. A voz de Zhao Ai estava claramente sendo transmitida para seus ouvidos. Este feito sozinho fez os soldados sentirem o poder de Zhao Ai. Alguns soldados se acalmaram. Mas desta vez, uma voz surgiu: "Não ouça suas besteiras. Ele só quer nos usar até morrer enquanto também puxa nossas famílias para a coisa toda." O motivo dos anciãos supremos recuarem foi provavelmente porque estamos aqui. Precisamos voltar para nossos clãs e explicar aos divinos. Senão, correríamos os riscos de ir para a guerra. Essas palavras eram equivalentes a colocar mais óleo no fogo. A mente dos soldados que conseguiram se acalmar foram abalados mais uma vez. Certo, haviam muitos das raças vassales que queriam se rebelar contra os divinos. No entanto, se eles quisessem se rebelar, então eles deveriam fazer suas preparações em segredo absoluto. Caso contrário, seus planos seriam descobertos pela raça divina e eles seriam suprimidos. Por causa disso, a maioria dos vassalos não sabiam sobre nenhum plano que seus clãs haviam feito. Os divinos tinham implantado um medo profundo dentro dos corações dos soldados vassalos. Por causa disso, após ouvir essa pessoa, eles subconscientemente acreditaram nele, mesmo que não soubessem quem era. Enquanto os soldados vassalos estavam clamando, alguém da multidão de repente jogou seu machado na direção do navio do Rei do Inferno de Zhao Ai. Embora o machado fosse imediatamente afastado pelas ondas do navio, o machado agiu como um sinal para os soldados vassalos avançarem e dominarem Zhao Ai. Após ver esse desenvolvimento, o olhar de Zhao Ai ficou frígido. Ele bufou friamente e o navio instantaneamente aumentou de tamanho. Aqueles que estavam se apressando na direção de Zhao Ai descobriram abruptamente que foram confrontados pelo azul escuro abaixo do navio. Eles conseguiram ver o navio mudar seu tamanho antes. Porém, isso foi de longe, então eles não sentiram nenhum choque. Mas agora era diferente. Eles estavam parados abaixo do navio enquanto olhavam para ele. Neste estado, era natural para eles sentirem uma pressão incomum vindo do navio do Rei do Inferno. Aqueles que avançavam ficaram congelados. Eles não sabiam se deveriam avançar ou recuar. Enquanto eles estavam atordoados, Zhao Ai não se conteve. Ele imediatamente direcionou o navio para seguir em frente. A velocidade do navio era muito rápida. Os vassalos que estavam controlando os soldados das sombras nem mesmo conseguiram comandar para formar uma fileira. Sem nenhum lugar para recuar ou esconder, cada soldado que estava correndo até o navio foi eliminado. O navio era como um rolo compressor passando por um grupo de formigas. Nenhum soldado pode ser visto por onde o navio tinha passado. Em apenas um piscar de olhos, Zhao Ai já havia saído do cerco. Depois, Zhao Ai virou o navio e realinhou sua proa para enfrentar os soldados vassalos mais uma vez. Quando os soldados vassalos olharam para o navio do Rei do Inferno e então para a lacuna que ele fez, seus corações ficaram frios.
Eles só viram o navio ultrapassar no mínimo 1 milhão de pessoas. A imagem era aterrorizante demais. Agora que Zhao Ai tinha realinhado a proa do navio, os corações dos soldados vassalos bateram mais rápido. Eles descobriram que não eram nada na frente de Zhao Ai. Aos olhos de Zhao Ai, eles eram apenas pó. Eles pensaram que com seus números, Zhao Ai não faria nada com eles. Parece que eles eram idiotas demais. Foi neste momento que as pessoas lembraram que Zhao Ai era um mago negro. Um mago negro capaz de comandar mais de 200 milhões de mortos-vivos. Uma pessoa como ele poderia ser generosa. Que piada! Neste momento, o navio começou a se mover para frente mais uma vez. Isso fez a posição dos soldados colapsar. Houveram alguns que abandonaram suas armas para escapar. Os soldados vassalos não eram heróis, haviam cães entre eles também. Viver em outro mundo. Capítulo 898. Os soldados vassalos logo descobriram que eles tinham perdido a oportunidade de escapar. Nos arredores do campo de batalha, os mortos-vivos de Zhao Ai estavam estacionados, cercando-os dentro. Se eles quisessem escapar, então eles precisariam atravessar os mortos-vivos. Neste ponto, os soldados vassalos se arrependeram de provocar Zhao Ai. Eles descobriram que estavam se achando demais. Eles simplesmente não conseguiam enfrentar Zhao Ai. Com a força de Zhao Ai, ele podia lidar com os divinos sem a ajuda das raças vassalas. Com tal força, porque Zhao Ai enganaria eles. E com a força dos soldados vassalos, eles poderiam passar a ser bucha de canhão de Zhao Ai. Se alguém perguntasse aos soldados vassalos agora se havia algo mais triste que ser uma bucha de canhão, então eles certamente receberiam uma resposta concreta. Eles não tinham nenhuma qualificação para sequer se tornar uma bucha de canhão. A confiança das raças vassalas foi completamente destruída. Eles ficaram sem saber o que fazer. Eles esperavam que seus números lhes trariam segurança. Mas com relação à situação atual, essa esperança tinha sido destruída, estourada como uma bolha soprada pelo vento. Justo quando as raças vassalas sentiram que o mundo estava colapsando ao redor deles, uma voz alta foi subitamente ouvida. Senhor Zhao Ai, por favor pare. Era Binja. Depois que essa voz foi ouvida, o navio do Rei do Inferno e os mortos-vivos pararam e os soldados vassalos sentiram alívio. Depois disso, todos olharam na direção daquela voz. Era Binja e os outros que foram pressionados pelos soldados vassalos alguns dias atrás. Naquele momento, eles não olharam de maneira altiva para o grupo de Binja. Mas agora, Binja e os outros pareciam muito agradáveis. E no momento que o navio do Rei do Inferno diminuiu de tamanho, o grupo de Zhao Ai foi visto mais uma vez com Zhao Ai segurando sua taça de vinho vermelho sangue. Após ver o vinho na mão de Zhao Ai, os soldados vassalos não puderam deixar de tremer. A esta altura, se alguém lhes dissesse que Zhao Ai estava na verdade bebendo sangue, então eles teriam acreditado. Enquanto segurava sua taça de vinho, Zhao Ai olhou para Binja e disse: Binja, o que você quer? Você já me pediu para dar comida para eles. Essas são as pessoas que você quer salvar? Você fez isso de propósito, não foi? Você esperava que eu me rebaixasse só porque eu me aliei com as raças estrangeiras? Binja imediatamente se curvou para Zhao Ai e disse: Senhor, isso é um mal-entendido. Essas pessoas só estão preocupadas com suas próprias famílias. Foi apenas sob a instigação de pessoas ambiciosas que eles ficaram assim. Eu peço que o Senhor os perdoe e não os puna de maneira pesada. Por favor, deixe-os ir desta vez. Zhao Ai olhou para Binja antes de mudar seu olhar para os soldados vassalos. Quando os soldados vassalos viram que o olhar de Zhao Ai estava neles, seus corpos tremeram. Embora Zhao Ai parecesse muito calmo, ele parecia aterrorizante nos olhos dessas pessoas. Depois de varrer as raças vassalas com seu olhar, Zhao Ai se virou para Binja e disse: Você pode garantir que eles não me ofenderão novamente? Se eles ousarem, então eu serei indelicado. Os soldados vassalos sentiram um frio quando ouviram isso. Zhao Ai já tinha matado mais de 1 milhão deles. Este era Zhao Ai sendo educado. Então como sua indelicadeza seria? Eles nem mesmo ousaram pensar nisso. Binja imediatamente respondeu: O Senhor por ter certeza, esse assunto absolutamente nunca se repetirá. Zhao Ai bufou antes de olhar para os soldados vassalos mais uma vez e então retornou para sua cabine. Depois disso, o navio desapareceu junto com os mortos-vivos que estavam cercando os soldados vassalos. Ele desapareceu.
Aqueles presentes nem mesmo sabiam como Zhao Ai partiu. Foi agora que eles entenderam que Zhao Ai não estava indo com tudo para eliminá-los. Caso contrário, eles teriam sido eliminados há muito tempo. Zhao Ai sendo educado agora não era uma mentira. Depois que Zhao Ai partiu, Bin Je se virou para os soldados vassalos. Ele suspirou antes de dizer: vamos voltar para o acampamento. Vão descansar, vamos conversar mais tarde. Depois de dizer isso, o grupo de Bin Je se virou e retornou para seus quartos. Os soldados vassalos também foram inflexíveis sobre retornar para o acampamento. No entanto, o que os soldados vassalos falharam em ver era o sorriso no rosto de Bin Je enquanto retornava. Na verdade, a troca de Bin Je e Zhao Ai foi algo que eles planejaram para os soldados vassalos. Zhao Ai disse a Bin Je sobre isso pouco antes de dirigir o navio do Rei do Inferno na direção dos soldados. O plano era fazer os dois executarem uma peça. Era impossível para Zhao Ai matar todos os soldados vassalos. Ele não era uma pessoa cruel, e ele só queria ensinar os soldados vassalos uma lição. Portanto, Zhao Ai planejou fazer Bin Je sair apenas quando ele estava prestes a fazer seu segundo ataque. Transformar Bin Je em um herói enquanto Zhao Ai bancava o vilão, subjugando os soldados vassalos no processo. Zhao Ai agora era uma espada pendurada no topo das cabeças dos soldados vassalos. Contanto que Zhao Ai estivesse presente, então os soldados vassalos seguiriam as ordens de Bin Je. Assim como Zhao Ai disse antes, os soldados vassalos não são inúteis. Uma vez que essas pessoas se unirem, sua força seria ótima. Desta vez, suas mentes estavam confusas. Seu povo atualmente estava lutando contra os divinos, mas essa notícia ainda era incerta. Como seus pensamentos estavam espalhados, foi fácil persuadir eles neste momento. Zhao Ai acreditava que os patriarcas dessas raças vassalas não eram personagens simples. Uma vez que os divinos começaram a lutar contra as raças vassalas, esses patriarcas certamente veriam a situação e avaliariam quem era o verdadeiro inimigo. Enquanto eles forem contra os divinos, Zhao Ai acreditava que eles seriam capazes de aguentar por um longo tempo. Enquanto os soldados vassalos retornavam para seu acampamento, o navio do Rei do Inferno reapareceu em outro lugar no continente Touro. Zhao Ai ainda estava segurando sua taça de vinho enquanto Laura e as meninas estavam do lado dele. Entretanto, havia algumas delas que não estavam com uma expressão feliz em seus rostos. Zhao Ai ainda tinha uma expressão calma quando ele bebeu da sua taça de vinho. Vendo a expressão infeliz nos rostos das meninas, Zhao Ai gentilmente colocou sua taça na mesa e disse: qual o problema? Vocês ainda estão com raiva? Não precisam ficar bravas. Vocês não querem que eu mate aquelas pessoas, não é? Litsi bufou e disse: eu odeio ver aqueles caras. Você deveria ter lidado com eles, irmão mais velho Ai. Eles são descartáveis mesmo. Zhao Ai sorriu levemente e disse: eles não são descartáveis. Se lidarmos com eles, então implicaríamos muita inimizade. Aqueles soldados são as forças principais de seus clãs. Se eles ficarem ausentes, então aqueles clãs vassalos não seriam capazes de lutar contra os divinos. Se eles soubessem sobre o assunto de hoje, então eles não apenas não nos odiariam, eles poderiam até mesmo se sentirem gratos. Litsi bufou e respondeu: eu ainda acho que eles foram desrespeitosos. Esqueça, eu sempre fico com raiva quando penso sobre aqueles caras. De qualquer forma, o que aconteceu é mais benéfico para nós. Agora, irmão mais velho Ai, o que você planeja fazer? Zhao Ai sorriu e disse: em seguida, não faremos nada. Apenas deixe o Bin Je e os outros enviarem eles para o continente das raças estrangeiras. Eu não acho que vai levar muito tempo até os divinos fazerem um movimento contra as raças estrangeiras. Litsi assentiu. Neste momento, Kaie de repente voou até o lado de Zhao Ai e disse: jovem mestre, a família Oneal enviou um tanque de guerra com escudos para o reino demoníaco. Eles estão se aproximando de uma mina. Não levará muito tempo até eles verem os mortos-vivos e as bestas da armadura de ferro. Zhao Ai olhou fixamente, então ele assentiu e disse: tudo bem. Eu sabia que este dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Só foi mais cedo do que eu esperava. Não se preocupe com eles. Apenas observe a reação da família Oneal quando eles verem os mortos-vivos e as bestas da armadura de ferro. Eu quero ver se eles apenas investigarão ou atacarão de imediato. Kaieira sentiu antes de se virar e entrar no espaço. Depois disso, Laura disse: irmão Ai,
O que você quer cumprir fazendo isso? Vamos apenas deixar a família Unial descobrirem sobre os mortos-vivos e as bestas da armadura de ferro. Zhao Ai sorriu levemente e disse, eles eventualmente descobririam mesmo. Não se preocupe, não tem nada de notável sobre eles descobrirem nossas operações de mineração. Ao mesmo tempo, isso também atrairia mais a atenção da família Unial. Dessa maneira, eles ficariam mais focados no reino demoníaco. Laura pensou sobre isso e sentiu que o pensamento de Zhao Ai não estava errado. Eles eventualmente terão que enfrentar a família Unial. Com um lugar estranho como o reino demoníaco, a família Unial com certeza ficaria interessada. Com suas investigações, não haveria nenhum mistério se eles descobrissem sobre os mortos-vivos e as bestas da armadura de ferro. Ao invés de se esconder o tempo todo, eles também podem se mostrar e ver como a família Unial reage. Litsi virou sua cabeça para Zhao Ai e disse, irmão mais velho Ai, você quer que Penny descubra os mortos-vivos e as bestas da armadura de ferro para atacar todos aqueles batedores da família Unial? Nós realmente podemos atrasar a descoberta do reino divino com esse método. Zhao Ai balançou sua cabeça e disse, impossível. A família Unial não abandonará os batedores do continente em troca do reino demoníaco. Eles acharão a fenda espacial do reino divino logo. Mas temos mortos-vivos estacionados na fenda. Eles devem ser capazes de aguentar por algum tempo. Também podemos aproveitar essa oportunidade para deixar os três clãs serem envolvidos. Dessa maneira, eles serão capazes de ver a força da família Unial. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.